Assim falou Zaratustra. Esse é o livro que iremos ler de Friedrich Nietzsche. Título: Prólogo de Zaratustra. 1. Aos 30 anos de idade, Zaratustra deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas. Ali gozou do seu espírito e da sua solidão, e durante 10 anos não se cansou. Mas enfim seu coração mudou, e um dia ele se levantou com a aurora, foi para diante do sol e assim falou: ó grande astro, que seria de tua felicidade se não tivesses aqueles que iluminas? Há 10 anos vens até minha caverna, já te teria saciado de tua luz e dessa jornada sem mim, sem minha águia e minha serpente. Mas nós te esperamos a cada manhã, tomamos do teu supérfluo e por ele te abençoamos. Olha, estou farto de minha sabedoria, como a abelha que juntou demasiado mel. Necessito de mãos que se estendam. Quero doar e distribuir, até que os sábios entre os homens voltem a se alegrar de sua tolice e os pobres de sua riqueza. Para isso devo baixar à profundeza, como fazes à noite, quando vais para trás do oceano e levas a luz também ao mundo inferior. Ó astro abundante, devo assim como tu declinar, como dizem os homens aos quais desejo ir. Então me abençoa, ó olho tranquilo, capaz de contemplar sem inveja até mesmo uma felicidade excessiva. Abençoa a taça que quer transbordar, para que a água dela escorra, dourada, e por toda a parte carregue o brilho do teu enlevo. Olha, esta taça quer novamente se esvaziar, e Zaratustra quer novamente se fazer homem. Assim começou o declínio de Zaratustra. Zaratustra desceu sozinho pela montanha, sem deparar com ninguém. Chegando aos bosques, porém, viu subitamente um homem velho que havia deixado sua cabana sagrada para colher raízes na floresta. E assim falou o velho a Zaratustra: não me é estranho esse andarilho. Por aqui passou há muitos anos. Chamava-se Zaratustra, mas está mudado. Naquele tempo, levavas tuas cinzas para os montes. Queres agora levar teu fogo para os vales? Não temes o castigo para o incendiário? Sim, reconheço Zaratustra. Puro é o seu olhar, e sua boca não esconde nenhum nojo. Não caminha ele como um dançarino? Mudado está Zaratustra, tornou-se uma criança Zaratustra, um despertado é Zaratustra. Que queres agora entre os que dormem? Vivias na solidão, como no mar, e o mar te carregava. Ai de ti, queres então subir à terra? Ai de ti, queres novamente arrastar tu mesmo o teu corpo? Respondeu Zaratustra: eu amo os homens. Por quê? Disse o santo. Fui para o ermo e a floresta? Não seria por amar demais os homens? Agora amo a Deus, os homens já não amam. O homem é, para mim, uma coisa demasiado imperfeita. O amor aos homens me mataria. Respondeu Zaratustra: que fiz eu falando de amor?
trago aos homens uma dádiva? Não lhes dê nada, disse o santo. Tira-lhes algo, isto sim, e o carrega juntamente com eles. Será o melhor para eles, se for bom para ti. E querendo lhes dar, não lhes dê mais que uma esmola, deixando ainda que a mendiguem. Não, respondeu Zaratustra, não dou esmolas, não sou pobre o bastante para isso. O santo riu de Zaratustra e falou assim: então cuida para que recebam teus tesouros. Eles desconfiam dos eremitas e não acreditam que viemos para presentear. Para eles, nossos passos ecoam solitários demais pelas ruas, e quando, deitados à noite em suas camas, ouvem um homem a caminhar bem antes de nascer o sol, perguntam a si mesmos: aonde vai esse ladrão? Não vás para junto dos homens, fica na floresta. Seria até melhor que fosses para junto dos animais. Porque não queres ser, como eu, um urso entre os ursos, um pássaro entre os pássaros? E o que faz o santo na floresta? Perguntou Zaratustra. Respondeu o santo: eu faço canções e as canto, e quando faço canções, rio, choro e sussurro, assim louvo a Deus. Cantando, chorando, rindo e sussurrando, eu louvo ao Deus que é meu Deus. Mas o que trazes de presente? Ao ouvir essas palavras, Zaratustra saudou o santo e falou: que poderia eu vos dar? Deixai-me partir, para que nada vos tire. E assim se despediram um do outro, o idoso e o homem, rindo como riem dois meninos. Mas quando Zaratustra se achou só, assim falou para o seu coração: como será possível? Este velho santo, na sua floresta, ainda não soube que Deus está morto. Quando Zaratustra chegou à cidade mais próxima, na margem da floresta, ali encontrou muita gente reunida na praça, pois fora anunciado que um equilibrista andaria na corda, e Zaratustra assim falou à gente: eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para superá-lo? Todos os seres até agora criaram algo acima de si próprios, e vós quereis ser a vazante dessa grande maré, e antes retroceder ao animal do que superar o homem? Que é o macaco para o homem? Uma risada ou dolorosa vergonha? Exatamente isso deve o homem ser para o super-homem, uma risada ou dolorosa vergonha. Fizestes o caminho do verme ao homem, e muito em vós ainda é verme. Outrora fostes macacos, e ainda agora o homem é mais macaco do que qualquer macaco. O mais sábio entre vós é apenas discrepância e mistura de planta e fantasma. Mas digo eu que vos deveis tornar fantasmas ou plantas? Vede, eu vos ensino o super-homem. O super-homem é o sentido da terra. Que a vossa vontade diga: o super-homem seja o sentido da terra. Eu vos imploro, irmãos, permaneceis fiéis à terra, e não acrediteis nos que vos falam de esperanças supraterrenas. São envenenadores, saibam eles ou não. São desprezadores da vida, moribundos,
que a si mesmos envenenaram e dos quais a terra está cansada, que partam então. Uma vez a ofensa a Deus era maior das ofensas, mas Deus morreu e com isso morreram também os ofensores. Ofender a terra é agora o que há de mais terrível e considerar mais altamente as entranhas do inescrutável do que o sentido da terra. Uma vez que a alma olhava com desprezo para o corpo, e esse desdém era o que havia de maior. Ela o queria magro, horrível, faminto. Assim pensava ela escapar ao corpo e à terra. Oh, essa alma mesma era ainda magra, horrível e faminta, e a crueldade era a volúpia dessa alma. Mas também vós, irmãos, dizei-me o que conta vosso corpo sobre vossa alma? Não é ela pobreza, imundície e lamentável satisfação? Na verdade, um rio imundo é o homem. É preciso ser um oceano para acolher um rio imundo, sem se tornar impuro. Vede, eu vos ensino o super-homem. Ele é este oceano, nele pode afundar o vosso grande desprezo. Qual é a maior coisa que podeis experimentar? É a hora do grande desprezo, a hora em que também vossa felicidade se converte em nojo para vós, assim como vossa razão e vossa virtude. A hora em que dizeis: que importa a minha felicidade? Ela é pobreza, imundície e lamentável satisfação, mas minha felicidade deveria justificar a própria existência. A hora em que dizeis: que importa minha razão? Procura ela o saber, como o leão seu alimento? Ela é pobreza, imundície e lamentável satisfação. A hora que dizeis: que importa minha virtude? Ela ainda não me fez delirar. Como estou cansado de meu bem e meu mal, tudo isso é pobreza, imundície e lamentável satisfação. A hora que dizeis: que importa minha justiça? Não estou me vendo a ser brasa e carvão, mas o justo é brasa e carvão. A hora em que dizeis: que importa minha compaixão? A compaixão não é a cruz em que pregam aquele que ama os homens, mas minha compaixão não é crucificação. Já falastes assim? Já gritastes assim? Ah, tivesse eu ouvido gritardes assim. Não, o vosso pecado, a vossa frugalidade brada aos céus. Vossa avareza até no pecado brada aos céus. Onde está o raio que venha lamber-vos com sua língua? Onde está a loucura com que deveríeis ser vacinados? Vede, eu vos ensino o super-homem. Ele é esse raio, ele é essa loucura. Depois de Zaratustra assim falar, alguém do povo gritou: já ouvimos bastante sobre o equilibrista, agora nos deixa vê-lo. E todos riram de Zaratustra, mas o equilibrista, que achava que as palavras se referiam a ele, pôs-se a trabalhar. Mas Zaratustra olhou para o povo e se admirou. Então falou assim: o homem é uma corda atada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo, um perigoso para lá, um perigoso a caminho, um perigo olhar para trás, um perigo estremecer e se deter. Grande no homem é ser ele uma ponte,
e não um objeto. O que pode ser amado no homem é ser ele uma passagem e um declínio. Amo aqueles que não sabem viver a não ser como quem declina, pois são os que passam. Amo os grandes desprezadores, porque são os grandes reverenciadores e flechas do anseio pela outra margem. Amo aqueles que não buscam primeiramente atrás das estrelas uma razão para declinar e serem sacrificados, mas que se sacrificam à terra, para que um dia a terra venha a ser do super-homem. Amo aquele que vive para vir a conhecer e que quer conhecer para que um dia viva o super-homem, e assim quer o seu declínio. Amo aquele que trabalha e inventa para construir a casa para o super-homem e lhe preparar terra, bicho e planta, pois assim quer o seu declínio. Amo aquele que ama sua virtude, pois virtude é vontade de declínio e uma flecha de anseio. Amo aquele que não guarda uma gota de espírito para si, mas quer ser inteiramente o espírito de sua virtude. Assim anda ele como espírito sobre a ponte. Amo aquele que faz de sua virtude seu pendor e sua fatalidade. Assim quer ele, por causa de sua virtude, ainda viver e não mais viver. Amo aquele que não quer ter virtudes demais. Uma virtude é mais virtude do que duas, pois significa mais laços em que a fatalidade pende. Amo aquele cuja alma esbanja a si mesma, que não quer gratidão e não devolve, pois ele sempre doa e não quer se guardar. Amo aquele que se envergonha quando o dado cai a seu favor e que então pergunta: sou um jogador desleal? Pois ele quer perecer. Amo aquele que lança à frente dos seus atos palavras de ouro e faz sempre mais do que promete, pois ele quer o seu declínio. Amo aquele que justifica os vindouros e redime os passados, pois quer perecer devido aos presentes. Amo aquele que açoita seu Deus porque ama seu Deus, pois tem de perecer da ira de seu Deus. Amo aquele cuja alma é profunda também no ferimento e que pode perecer de uma pequena vivência. Assim passa de bom grado sobre a ponte. Amo aquele cuja alma transborda cheia, de modo que se esquece a si próprio, e todas as coisas estão nele. Assim todas as coisas se tornam seu declínio. Amo aquele de espírito livre e coração livre. Assim sua cabeça não passa de entranhas do seu coração, mas seu coração o impele ao declínio. Amo todos aqueles que são como gotas pesadas caindo uma a uma da negra nuvem que paira sobre os homens. Eles anunciam a chegada do raio e como arautos perecem. Vede, eu sou um arauto do raio e uma pesada gota da nuvem, mas esse raio se chama super-homem. Depois de falar essas palavras, Zaratustra olhou novamente para o povo e calou. Aí estão eles, e riem, falou para o seu coração. Não me compreendem, não sou a boca para esses ouvidos. Será preciso antes partir-lhes as orelhas para que aprendam a ouvir com os olhos? Será preciso estrondear com os timblantes e os pregadores da penitência?
Ou acreditarão apenas num homem que balbucia? Eles possuem algo de que se orgulham, como chamam mesmo o que os faz orgulhosos? Chamam de cultura, é o que os distingue dos pastores de cabras. Por isso não gostam de ouvir a palavra desprezo quando se fala deles. Então falarei ao seu orgulho, então lhes falarei do que é mais desprezível, ou seja, do último homem. E assim falou Zaratustra ao povo: é tempo de o homem fixar sua meta. É tempo de o homem plantar o germe de sua mais alta esperança. Seu solo ainda é rico o bastante para isso, mas um dia este solo será pobre e manso, e nenhuma árvore alta poderá nele crescer. Ai de nós! Aproxima-se o tempo em que o homem já não lança a flecha de seu anseio por cima do homem, e em que a corda de seu arco desaprendeu de vibrar. Eu vos digo, é preciso ter ainda caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. Eu vos digo, tendes ainda caos dentro de vós. Ai de nós, aproxima-se o tempo em que o homem já não dará à luz a nenhuma estrela. Ai de nós, aproxima-se o tempo do homem mais desprezível, que já não sabe desprezar a si mesmo. Vede, eu vos mostro o último homem. O que é amor? O que é criação? O que é anseio? O que é estrela? Assim pergunta o último homem e pisca o olho. A terra se tornou pequena, então, e nela saltita o último homem que tudo há pequena. Sua espécie é inextinguível como o pulgão, o último homem é o que tem vida mais longa. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens e piscam o olho. Eles deixaram as regiões onde era duro viver, pois necessita-se de calor. Cada qual ainda ama o vizinho e nele se esfrega, pois necessita-se de calor. Adoecer e desconfiar é visto como pecado por eles. Anda-se com toda a atenção. Um tolo quem ainda tropeça em pedras ou homens. Um pouco de veneno de quando em quando. Isso gera sonhos agradáveis. E muito veneno por fim, para um agradável morrer. Ainda se trabalha, pois trabalha a distração, mas cuida-se para que a distração não canse. Ninguém mais se torna rico ou pobre. Ambas as coisas são árduas. Quem deseja ainda governar, quem deseja ainda obedecer, ambas as coisas são árduas. Nenhum pastor e um só rebanho. Cada um quer o mesmo, cada um é igual. Quem sente de outro modo vai voluntariamente para o hospício. Outrora, o mundo inteiro era doido, dizem os mais refinados e piscam o olho. São inteligentes e sabem tudo o que ocorreu. Então, sua zombaria não tem fim. Ainda brigam, mas logo se reconciliam. De outro modo, estraga-se o estômago. Tem seu pequeno prazer do dia e seu pequeno prazer da noite, mas respeitam a saúde. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, e piscam o olho. E aqui findou o primeiro discurso de Zaratustra, que é chamado de Prólogo 13, pois nesse ponto interromperam-no aos gritos e o júbilo da multidão. Dá-nos esse último homem, ó Zaratustra! Clamavam as pessoas. Torna-nos como esse último homem, e nós te presenteamos, o super-homem.
e toda a gente exultava e estalava a língua. Zaratustra entristeceu-se, porém, e disse ao seu coração: eles não me compreendem, não sou a boca para esses ouvidos. Vivi demasiado tempo nas montanhas, talvez, e demasiado escutei as árvores e os córregos. Agora lhes falo como os pastores de cabras. Plácida está minha alma e clara como os montes na manhã. Mas eles acham que sou frio e um zombador de terríveis pilhérias. E agora eles olham para mim e riem, e ao rir também me odeiam. Há gelo no seu sorriso. Mas então sucedeu algo que fez toda a boca silenciar e todo o olhar enrijecer. Nesse meio tempo, o equilibrista começara seu trabalho. Surgira de uma pequena porta e andava sobre a corda que se achava estendida entre duas torres, acima da praça e do povo. Quando estava no meio de seu caminho, abriu-se novamente a pequena porta e um rapaz de vestes coloridas, semelhante a um palhaço, pulou fora e seguiu primeiro com passos rápidos. Adiante, aleijado! Gritou uma voz terrível. Adiante, preguiçoso, muambeiro, cara pálida, para eu não te fazer cócegas com meu calcanhar. Que fazes aqui entre as torres? Teu lugar é na torre, devia ser trancafiado. Estorvas o caminho de alguém melhor do que tu, e a cada palavra lhe chegava mais próximo. Porém, quando estava a somente um passo do equilibrista, sucedeu a coisa pavorosa que fez toda a boca silenciar e todo olhar enrijecer. Lançou um grito de demônio e saltou sobre aquele que lhe estava no caminho. Mas este, vendo seu rival assim triunfar, perdeu a cabeça e a corda. Desfez-se de sua vara e mais rapidamente do que ela mergulhou na profundeza como um redemoinho de braços e pernas. A praça e o povo semelhavam o mar quando chega a tempestade. Todos corriam e se atropelavam, sobretudo no local onde se precipitava o corpo. Zaratustra ficou imóvel, porém, e justamente ao seu lado caiu o corpo, bastante ferido e quebrado, mas ainda vivo. Após um instante, a consciência retornou ao homem, destroçado, e ele viu Zaratustra ajoelhado junto a si. Que fazes aqui? Disse ele afinal. Há muito tempo eu sabia que o demônio me passaria a perna. Agora ele me leva para o inferno. Queres impedi-lo? Por minha honra, amigo, respondeu Zaratustra, nada do que falas existe. Não existe demônio nem inferno. Tua alma morrerá antes ainda que teu corpo. Nada temas, portanto. O homem ergueu os olhos desconfiado. Se falas a verdade, então nada perco ao perder a vida. Não sou muito mais que um animal. Aqui ensinaram a dançar com golpes de bastão e pequenos nacos de comida. De maneira nenhuma, disse Zaratustra. Fizestes do perigo o teu ofício. Não há o que desprezar nisso. Agora pereces no teu ofício, por causa disso eu te sepultarei com minhas próprias mãos. Depois que Zaratustra falou isso, o moribundo não respondeu mais, mas moveu a mão como se buscasse a mão de Zaratustra para agradecer. Nesse meio tempo caiu a noite e a praça se ocultou na escuridão. Então a gente se dispersou, pois mesmo a curiosidade e o espanto se afadigam. Mas Zaratustra ficou sentado junto ao morto, no chão, envolvido em pensamentos, e assim se esqueceu do tempo. Enfim chegou a madrugada, porém, e um vento frio deslizou pelo solitário. Então Zaratustra se levantou e disse ao seu coração: na verdade, uma bela pescaria teve hoje Zaratustra. Nenhum homem pescou, e sim um cadáver.
Inquietante é a existência humana e ainda sem sentido algum. Um palhaço pode lhe ser uma fatalidade. Quero ensinar aos homens o sentido do seu ser, o qual é o super-homem, o raio vindo da negra nuvem homem. Mas ainda me acho longe deles e o meu sentido não fala os seus sentidos. Ainda sou para os homens o ponto intermediário entre um tolo e um cadáver. Escura é a noite, escuros são os caminhos de Zaratustra. Vem rígido e frio companheiro, levo-te para onde te sepultarei com minhas mãos. Após dizer isso ao seu coração, Zaratustra levou às costas o cadáver e se pôs a caminho. Ainda não havia dado 100 passos quando alguém se aproximou de mansinho. Ele sussurrou algo no ouvido e vede, era o palhaço da torre. Vai-te embora desta cidade, ó Zaratustra, falou ele. Muitos aqui te odeiam. Odeiam-te os bons e os justos, e te chamam de seu inimigo e desprezador. Odeiam-te os crentes da verdadeira fé, e te chamam de perigo para a multidão. Tua sorte foi que riram de ti, e na verdade falaste à maneira de palhaço. Tua sorte foi que te juntaste ao cachorro morto. Ao te rebaixares assim, te salvastes por hoje. Mas deixa esta cidade, ou amanhã salto sobre ti, um vivo sobre um morto. Depois de dizer isso, o homem desapareceu, mas Zaratustra continuou pelas ruas escuras. Na porta da cidade encontrou os coveiros. Eles iluminaram seu rosto com as tochas, reconheceram Zaratustra e dele zombaram muito. Zaratustra carrega o cachorro morto. Que bom que Zaratustra se tornou um coveiro, pois nossas mãos são limpas demais para esse assado. E será que Zaratustra vai roubar o pedaço ao demônio? Muito bem. Boa sorte e bom apetite. Se o demônio não for um ladrão melhor que Zaratustra, ele rouba dos dois, ele come os dois. E eles riam entre si, juntando os rostos. Zaratustra não disse palavra e seguiu seu caminho. Após andar por 2 horas ao longo de florestas e pântanos, tinha ouvido bastante os uivos famintos dos lobos e ele próprio sentiu fome. Então parou junto a uma casa solitária onde havia uma luz acesa. A fome me assalta como um bandoleiro, disse Zaratustra. Em florestas e pântanos, no fundo da noite, me assalta minha fome. Singulares caprichos tem minha fome. Muitas vezes me vem apenas após a refeição, e hoje não veio durante o dia inteiro. Onde permanecia ela? E nisso bateu Zaratustra à porta da casa. Um homem velho apareceu, carregava a luz e perguntou: Quem me procura a mim? E a meu sono ruim? Um vivo e um morto, disse Zaratustra. Dai-me de comer e de beber. Esqueci-me de fazê-lo durante o dia.
Quem dá de comer ao faminto revigora sua própria alma. Assim fala a sabedoria. O velho se retirou, mas logo voltou e ofereceu pão e vinho a Zaratustra. Esta é uma má região para os que têm fome, disse ele. Por isso moro aqui. Animais e homens, vem a mim, o eremita, mas dize ao teu companheiro que também coma e beba. Ele está mais cansado do que tu. Zaratustra respondeu: Está morto o meu companheiro. Será difícil convencê-lo. Não tenho nada com isso, disse o velho irritado. Quem bate em minha casa tem de aceitar o que ofereço. Comei e passai bem. Em seguida, Zaratustra andou por mais 2 horas, confiando no caminho e na luz das estrelas, pois ele costumava andar à noite e gostava de olhar o rosto de tudo que dorme. Mas ao alvorecer, Zaratustra se achou numa densa floresta, em que não enxergava mais nenhum caminho. Então colocou o morto numa árvore oca, à altura de sua cabeça, pois queria protegê-lo dos lobos, e deitou-se no musgo do chão, e logo adormeceu, de corpo cansado, mas de alma serena. Longamente dormiu Zaratustra, e não apenas a aurora passou sobre o seu rosto, mas também a manhã. Enfim, seus olhos se abriram. Admirado, Zaratustra enxergou a floresta e o silêncio, e admirado olhou dentro de si. Então se ergueu depressa, como um navegante que subitamente vê terra, e exultou, pois viu uma nova verdade. E assim falou então ao seu coração: Uma luz raiou para mim, de companheiros necessito, de vivos, não de mortos e cadáveres, que levo comigo para onde quero ir, mas de companheiros vivos necessito, que me sigam, porque querem seguir a si mesmos e para onde quero ir. Uma luz raiou para mim, que Zaratustra não fale para o povo, mas para os companheiros. Zaratustra não deve se tornar pastor e cão de rebanho, para atrair muitos para fora do rebanho. Vim para isso, povo e rebanho se enfurecerão comigo. Zaratustra quer ser chamado de ladrão pelos pastores. Pastores, digo eu, mas eles se chamam os bons e os justos. Pastores, digo eu, mas eles se chamam os crentes da verdadeira fé. Vede os bons e os justos, a quem odeiam mais, aquele que quebra suas tábuas de valores, ao quebrador infrator, mas esse é o que cria. Vede os crentes de todas as fés, a quem odeiam mais, aquele que quebra as tábuas de valores, as suas tábuas de valores, ao quebrar infrator, mas esse é o que cria. Companheiros, é o que busca o Criador, não cadáveres e tampouco rebanhos e crentes. Aqueles que criem juntamente com ele busca o Criador, que escrevam novos valores em novas tábuas. Companheiros, é o que busca o Criador, e aquele que colham juntamente com ele, pois tudo nele se acha maduro para colheita, mas faltam-lhe as 100 foices, então ele arranca as espigas e se aborrece.
Companheiros é o que busca o Criador, e aqueles que saibam afiar suas foices, destruidores serão eles chamados, e desprezadores de bem e mal. Mas são eles os que colhem e se festejam, aqueles que também criem, busca Zaratustra, que também colham e festejem, busca Zaratustra, que tem ele a fazer com rebanhos e pastores. E tu, meu primeiro companheiro, repousa em paz, bem te sepultei em tua árvore oca, bem te escondi dos lobos, mas me separo de ti, o tempo chegou. Entre duas auroras, uma nova verdade me chegou. Não deverei ser pastor nem coveiro, jamais tornarei a me dirigir ao povo. Pela última vez falei com um morto. Quero juntar-me aos que criam, que colhem, que festejam. Eu lhes mostrarei o arco-íris e todos os degraus, até o super-homem. Aos eremitas cantarei minha canção, e também aos eremitas a dois. E quem tiver ainda ouvidos para coisas inauditas, esse ficará de coração oprimido com a minha felicidade. Para minha meta me ponho a caminho, saltarei sobre os hesitantes e os vagarosos, assim que minha marcha seja o seu declínio. Isso falou Zaratustra ao seu coração, quando o sol se achava no meio-dia. Então olhou para o céu indagador, pois ouvia no alto o grito agudo de um pássaro. E eis que uma águia fazia vastos círculos no ar, e dela pendiam uma serpente, não como uma presa, mas como uma amiga, pois estava enrodilhada em seu pescoço. Estes são meus animais, disse Zaratustra, e alegrou-se com todo o coração. O mais orgulhoso animal sob o sol, e o prudente animal sob o sol. Eles saíram em exploração. Querem ver se Zaratustra ainda vive. Ainda vivo em verdade? Achei mais perigo entre os homens do que entre os animais. Caminhos perigosos segue Zaratustra, que meus animais me conduzam. Ao dizer isso, Zaratustra lembrou-se das palavras do santo da floresta, suspirou e assim falou ao seu coração. Pudera eu ser mais prudente, pudera eu ser prudente por natureza, como minha serpente, mas peço algo impossível, então peço a meu orgulho que sempre acompanhe minha prudência. E se algum dia minha prudência me abandonar, ela gosta de bater asas, que meu orgulho então ainda voe juntamente com minha tolice. Assim começou o declínio de Zaratustra. Título: Os discursos de Zaratustra. Subtítulo: Das três metamorfoses. 3 metamorfoses do espírito menciono para vós, de como o espírito se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão por fim criança. Há muitas coisas pesadas para o espírito, para o forte,
resistente espírito em que habita a reverência. Sua força requer o pesado, o mais pesado. O que é pesado? Assim pergunta o espírito resistente, e se ajoelha como um camelo e quer ser bem carregado. O que é mais pesado, ó heróis? Pergunta o espírito resistente, para que eu o tome sobre mim e me alegre de minha força. Não é isso, rebaixar-se a fim de machucar sua altivez? Fazer brilhar sua tolice para zombar de sua sabedoria? Ou é isso deixar nossa causa quando ela festeja seu triunfo? Subir a altos montes a fim de tentar o tentador? Ou é isso alimentar-se das bolotas e da erva do conhecimento e pela verdade padecer fome na alma? Ou é isso estar doente e mandar para casa os consoladores e fazer amizade com os surdos que nunca ouvem o que queres? Ou é isso entrar em água suja se for a água da verdade? Ou é isso entrar em água suja se for a água da verdade? E não afastar de si as frias rãs e os quentes sapos? Ou é isso amar aqueles que nos desprezam e estender a mão ao fantasma quando ele quer nos fazer sentir medo? Todas essas coisas mais que pesadas, o espírito resistente toma sobre si, semelhante ao camelo que ruma carregado para o deserto. Assim ruma ele para o seu deserto. Mas no mais solitário deserto acontece a segunda metamorfose. O espírito se torna leão, quer capturar a liberdade e ser senhor em seu próprio deserto. Ali procura o seu derradeiro senhor, quer se tornar seu inimigo e derradeiro Deus. Quer lutar e vencer o grande dragão. Qual é o grande dragão que o espírito não deseja chamar de Senhor e Deus? Não farás, chama-se o grande dragão, mas o espírito do leão diz: eu quero. Não farás. Está no seu caminho, reluzindo em ouro, um animal de escamas, e em cada escama brilha um dourado. Não farás. Valores milenares brilham nessas escamas, e assim fala o mais poderoso dos dragões. Todo o valor das coisas brilha em mim. Todo o valor já foi criado, e todo o valor criado sou eu. Em verdade, não deve mais haver eu quero, assim fala o dragão. Meus irmãos, para que é necessário o leão no espírito? Para que não basta o animal de carga que renuncia e é reverente? Criar novos valores? Tampouco o leão pode fazer isso, mas criar a liberdade para nova criação, isso está no poder do leão. Criar liberdade para si e um sagrado, não também ante o dever. Para isso, meus irmãos, é necessário o leão. Adquirir o direito a novos valores, eis a mais terrível aquisição para um espírito resistente e reverente. Em verdade, é para ele uma rapina
e coisa de um animal de rapina. Ele amou outrora como o que lhe era mais sagrado. O tu deves agora tem de achar delírio e arbítrio até mesmo no mais sagrado, de modo a capturar a liberdade em relação a seu amor. É necessário o leão para essa captura. Mas dizei-me, irmãos, que pode fazer a criança que nem o leão pode fazer? Porque o leão rapace ainda tem de se tornar criança? Inocente é a criança, e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda a girar por si mesma. Um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. Sim, para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso um sagrado dizer sim. Sim, para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso um sagrado dizer sim. O Espírito quer agora sua vontade. O perdido para o mundo conquista seu mundo. 3 metamorfoses do Espírito eu vos mencionei, como o Espírito se tornou camelo, o camelo se tornou leão e o leão por fim criança. Assim falou Zaratustra, e nesse tempo ele permanecia na cidade, que se chamava a Vaca Malhada.